Olá, pessoal, estamos de volta, né, para falarmos de controladoria e transparência dos recursos públicos. E espero que vocês tenham visto todo o material da aula passada, né, que fala dos princípios básicos, fundamentais da auditoria, os conceitos, o objeto, o objetivo, a importância. Tenham feito também o fórum de aprendizagem, né? Espero que vocês tenham mesmo se inteirado de todo o conteúdo programático, tá? E que está disponível para vocês lá na rota, ok? E aí, hoje, dando continuidade, nós vamos falar dos tipos de auditoria. Ah, professora, não tem só um tipo de auditoria, não? Não, lembra que eu falei para vocês que nós estávamos falando da auditoria no geral, tá? Independente dela ser auditoria pública, privada, alguma coisa nesse sentido, nós falamos o conceito, né, o objetivo, a importância dela no todo. Agora a gente vai ver os tipos de auditoria, vamos estudar esses tipos de auditoria, ok? Então vamos lá, vamos juntos? Retomando, pessoal, o que foi dito na aula passada, a auditoria é uma técnica essencial para o controle e a transparência dos recursos públicos e dos recursos privados, ok? Então, nessa aula, nós exploraremos as diferentes formas de auditoria e seus objetivos, como eles contribuem para a eficiência e a eficácia da gestão, seja ela gestão pública ou seja ela gestão privada, ok? Então, vamos lá. Nesse sentido, o autor contribui conosco dizendo que a classificação do conhecimento é importantíssimo para a gente definir os tipos de auditoria. Por quê? Porque nós precisamos, pessoal, sistematizar os nossos trabalhos, precisamos de conhecer os nossos trabalhos para bem fazer uma auditoria. E aí, para conhecer melhor o trabalho, né, nós precisamos de conhecer essa diversidade dos tipos de auditoria. Então, cada livro que vocês pegarem para ler, capítulo de livro, vocês vão ver que tem assim, uma infinidade de auditoria, auditoria administrativa, ambiental, de resultado, analítica, de sistemas, enfim, tem vários tipos de auditoria. Agora, o importante é você ter conhecimento para saber onde você vai aplicar cada tipo de auditoria. Tá? Então, assim, não há um padrão rigoroso para dizer assim, ó, existe esse e esse tipo de auditoria. Não, porque as empresas, elas são organismos diferenciados, cada empresa tem a sua necessidade, tem a sua demanda de ser auditado. Então, quer dizer, vai ter vários tipos de auditoria, uma vez que são vários tipos de empresa, não é? Ou de órgãos públicos. Então, quer dizer, tem várias finalidades, então tem vários tipos de aplicação. Então, é dessa forma que nós vamos começar a introduzir esses tipos de auditoria para vocês. Vamos lá, pessoal. Quanto à classificação de auditoria, vamos ver, a auditoria, ela se classifica quanto ao campo de atuação, quanto à forma de realização e quanto ao objetivo de trabalho. Então, quanto ao campo, o campo, onde que eu vou colocar essa auditoria? Onde que eu vou aplicar essa auditoria? Eu tenho o campo de atuação de controladoria governamental e pública, são esses dois tipos de empresas, de organizações que nós temos. Então, nós temos a contabilidade governamental e a contabilidade privada. Temos a auditoria governamental e a auditoria privada. Então, é o campo de atuação que nós temos, esses dois campos de atuação, ou é um ou é outro. A forma de realização, nós temos auditoria interna e auditoria externa. Quer dizer, ou o auditor ele é interno, ou o auditor ele é externo. Logo mais nas outras aulas nós vamos entender exatamente o que é isso. E o objetivo de trabalho? Nós temos a auditoria contábil ou financeira,
temos a operacional ou de otimização de recursos. Esse é o objetivo de trabalho. Então, quer dizer, eu vou fazer uma auditoria financeira, consequentemente, eu estou fazendo uma auditoria governamental, eu estou fazendo uma auditoria interna. Então, essa sistematização da classificação da auditoria é importantíssimo para nós, ok? Então, vamos lá, continuando, pessoal. Vamos ver o que é, de fato, essa auditoria governamental, tá? Auditoria governamental, nós vamos entendê-la como auditoria que atua diretamente sobre a administração do patrimônio público, ok? Acompanhando as entidades da administração pública, direta e indireta. Então, a auditoria governamental, ela atua diretamente no patrimônio público. A realização dessa auditoria, como ela é realizada? Normalmente por entidades, tá? Entidades superiores, como o Tribunal de Contas, como o Tribunal Federal. Vocês vão entender também isso posteriormente. Ah, professora, na auditoria governamental não tem as pessoas que vão lá auditar? Não, tem justamente as entidades superiores encarregadas por isso. Todo mundo já viu falar no Tribunal de Contas do Estado, não já? TCE? Então, esse TCE, ele realiza auditoria governamental. Ele é imparcial, ele existe justamente para julgar as contas dessas pessoas ou desses entes do Estado, tá? Então, é assim que funciona a auditoria. Começaram a captar esse processo? E o objetivo dessa auditoria governamental é garantir resultados operacionais na gerência pública, quer dizer, na transparência e no controle da coisa pública, dos recursos públicos, avaliando todos esses programas de governo e de gestão pública. E qual que é a finalidade da auditoria pública? Validar esses gastos públicos, comprovando a legalidade e avaliando os resultados em eficiência, eficácia e economicidade. Então, pessoal, viram que tudo isso tem, de fato, uma preconização na legislação. Quer dizer, pego essa atuação, eu tenho que ver a legislação. A realização, o objetivo, a finalidade, tudo está preconizado na legislação. Então, de auditoria pública, a gente já sai com esses conhecimentos. Continuando, pessoal, essa auditoria governamental, ela continua sendo uma técnica crucial, fundamental, uma técnica grandiosa de controle dos atos do Estado para otimizar a alocação desses recursos, para dar transparência, para dar controle a esses gastos públicos. Então, ela tem a parte da prevenção, que ela antecipa as ocorrências negativas, a eficiência, garantindo resultados pretendidos, resultados que realmente a gente pretende alcançar, que é o controle e a transparência dos recursos públicos. E também benefício social, destaca impactos positivos para a sociedade, porque a sociedade quer saber como esses gastos estão sendo alocados, né? Então, isso que nós temos a princípio da contabilidade, perdão, pessoal, da auditoria governamental ou da auditoria pública. Lá na frente, nós vamos nos ater somente a essa auditoria, mas antes de chegarmos lá, nós precisamos saber os tipos de auditoria. Agora, passaremos para a auditoria privada, que atua sobre o patrimônio da iniciativa particular. Está vendo a diferença? Então, quer dizer, a empresa pública, ela visa lucro. Então, essa auditoria, ela é uma auditoria diferenciada, né? Então, o campo de atuação agora da auditoria privada é justamente a iniciativa privada com fins lucrativos. E o objetivo dessa auditoria privada é testar o controle patrimonial e expressar opiniões, como está também o controle e a transparência desses recursos privados, tá? Lá na empresa privada. E o foco é a adequação das demonstrações financeiras, é ver se, de fato, tudo que está registrado, ele transparece, ele dá essa transparência mesmo para os recursos que foram aplicados. Ah, professora, eu nem consigo imaginar auditoria na minha empresa. Por quê? Porque a sua empresa é pequena.
né? Ou você é um microempreendedor, mas vamos imaginar uma multinacional, pessoal. Então, quer dizer, nós precisamos sim dessa auditoria, é necessário que essa empresa tenha essa auditoria. Então, fica aí alguns conhecimentos dessa auditoria privada. Então, já vimos que quanto ao campo de atuação, temos a auditoria governamental e a auditoria privada. Dando continuidade, pessoal, vamos falar agora sobre a auditoria interna, que existe a interna e a externa. A interna, ela é realizada pelos profissionais, pelos próprios empregados da própria entidade, tá? Então, quer dizer, interna, quando fala interna, são os funcionários da empresa que vai fazer essa auditoria. E ela abrange informações contábeis, financeiras e aspectos operacionais. A estrutura dela geralmente se reporta à presidência como órgão de assessoramento. Lembra quando eu falei para vocês da empresa multinacional ou da grande empresa que tem lá toda a bom, esqueci o nome agora, né? A hierarquia, tá? Toda a hierarquia. Então, quer dizer, essa auditoria, ela vai se reportar à presidência dessa empresa ou desse órgão. E a finalidade dela é agregar valor ao resultado da organização. Como assim, professor? A auditoria é para agregar valor? Sim, que é para dar transparência a esses recursos que estão sendo aplicados, ok? Vamos lá para a auditoria externa. Ela é realizada por firmas de auditoria, quer dizer, existem empresas de auditoria que realizam essas auditorias, então, quer dizer, por profissionais independentes que nós falamos, sabe, pessoal? Já não é pelos empregados da empresa, quer dizer, são pessoas independentes, são empresas independentes que vão fazer essa auditoria para nós, quer dizer, nós solicitamos, conseguimos essa empresa e eles vão realizar essa auditoria na nossa empresa ou no órgão, enfim. Então, a regulamentação, obrigatoriamente motivos de contratação. Então, nós vamos ter que contratar essa empresa. E aí, onde que essa auditoria externa vai ser realizada? Em companhias abertas, tá? Onde legalmente existem muitos empréstimos, acionistas, fusões. Então, aquilo que eu falei para vocês, a auditoria externa, quando é realizada por empresas mesmo, profissionais independentes, normalmente são para as grandes empresas. Tudo bem? Então, continuando, pessoal, vamos ver aqui a diferença da auditoria interna para a auditoria externa. Olha só, simples. Auditoria interna, realizada por funcionários da empresa. Auditoria externa, realizada por profissionais independentes. A interna, exame contínuo, aquilo que eu falei para vocês. Existe até o departamento de auditoria. Por quê? Essa auditoria ela é contínua, é um trabalho feito diariamente. E a externa é um exame periódico, normalmente trimestral, anual, de acordo com o que a presidência da empresa achar, né, que deve ser feito. A interna atende à administração, a externa atende a terceiros, a interna, a responsabilidade trabalhista e a externa, responsabilidade civil e criminal. Tá vendo? Então, quer dizer, tudo está preconizado na legislação. E a gente vai ver, pessoal, eu trouxe só essas diferenças aqui para vocês, para a gente fazer um comparativo. Mas existem outras diferenças, tá? Isso é só para vocês terem noção dessa diferença básica. Mas lá no texto base, vocês vão ver isso com mais detalhe, tá bom? E aí, vamos lá, quanto ao objeto da auditoria contábil. O objetivo da auditoria contábil é emitir parecer sobre a adequação das demonstrações contábeis. Está realmente essa demonstração contábil feita, está realizada de acordo com a legislação, com os princípios contábeis geralmente aceitos? O foco dela, exames de demonstrações financeiras, dessas demonstrações que foram realizadas pelo contador. A finalidade, evidenciar situações orçamentárias, financeiras, econômicas e patrimonial. Então, quer dizer, a partir dessa finalidade, a empresa ela vai tomar decisões que cabem a decisões importantes dentro da empresa, que cabe falar ou que cabe evidenciar o patrimônio da empresa, ok? Continuando, pessoal, vamos falar agora da auditoria operacional. Ela surge da necessidade de melhorar os informes sobre os resultados da empresa, tá? Ou resultado da gestão, seja da gestão privada ou da gestão pública, tá vendo?
A auditoria operacional, ela pode ser objeto da pública ou da privada. Ela avalia o desempenho, a eficácia das operações, enfim. Então, o desempenho desse tipo de auditoria para nós é exatamente avaliar esse desempenho na empresa, é avaliar essa sistemática das operações dentro da empresa. Por isso que se chama auditoria operacional. E ela analisa também todas as informações, ela mostra que estratégia que a gente pode estar pensando a partir dessa auditoria, melhorando as estratégias de decisões dentro da empresa. Então, ela examina todo esse tipo de coisa, essa auditoria operacional. É uma auditoria muito, muito, muito importante para a gente avaliar a operacionalização do que está sendo feito na empresa, ok? Continuando, então, pessoal, auditoria operacional vezes auditoria contábil. Vou deixar aqui para vocês verem a diferença dessa auditoria, para vocês avaliarem essas diferenças, né? Avaliarem as áreas examinadas, o planejamento, o relatório, como deve ser. Tá? Esses detalhes tem também no texto base e vocês vão poder enxergar com mais afinidade, com mais afinco, né? Mas mesmo assim, falando, né, nessa auditoria operacional e contábil, que é um objeto muito importante tanto para o patrimônio público quanto o patrimônio privado. Por quê? Porque, na verdade, o escopo ele é amplo, abrangente, enquanto a auditoria operacional. Enquanto a auditoria contábil é as demonstrações contábeis que eu vou examinar para fazer ela. A área examinada, na auditoria operacional, todas as áreas são relevantes para a empresa. Na auditoria contábil, apenas os demonstrativos contábeis. O planejamento é concentrado no campo de atuação, enquanto o outro é concentrado no escritório. Os relatórios da auditoria operacional, eles não são padronizados. Por quê? Porque cada empresa, né, tem um tipo de segmento ou tem um tipo de finalidade para essa auditoria. Enquanto na auditoria contábil, os modelos são padronizados. Por quê? Porque eles partem das demonstrações contábeis. Então, a gente vai vendo isso ao longo do nosso curso, pessoal. Vamos ver a aplicabilidade de cada tipo de auditoria. O importante aqui é você saber qual a classificação dessa auditoria, ok? E para mais, nós vamos para a conclusão da nossa aula, lá no material colocado na teleaula, ou melhor, colocado na plataforma, nós temos aí muitas informações para vocês, uma gama de informações, tá? Aqui eu só estou expondo para vocês, mas lá nós vamos ver com mais detalhe, nós vamos ver com mais tranquilidade todo esse tipo de auditoria. Inclusive, foi colocado para vocês lá no material complementar, vídeo, foi colocado artigo para vocês estarem lendo e tendo mais conhecimento sobre esses tipos de auditoria, sobre a classificação da auditoria, tá? A auditoria, ela depende muito da preferência pessoal do estudioso, então nós vimos que essa auditoria pode ser classificada em governamental e privada, quanto ao campo de atuação, interna e externa, quanto ao profissional que realiza, contábil e operacional, quanto ao objetivo de trabalho. Então, cada tipo de auditoria, ela tem suas características e tem também suas finalidades específicas. E cada tipo de auditoria, ela vai contribuir para a eficiência e transparência no controle dos recursos, né, do patrimônio das organizações, seja ela pública ou privada. Então, esse é o recado da nossa aula de hoje, tá? Tem as referências para vocês. E volto a dizer, como material complementar, turma, nós temos vídeo, nós temos capítulo de livro, que traz isso com muito mais informações, tem artigo para vocês lerem, e a partir do momento que vocês lerem, tiver alguma dificuldade de entendimento, nos faça a pergunta lá no Fórum Geral, tá? Eu espero todos vocês também
na participação do fórum dessa segunda aula. Espero que vocês tragam, de fato, esse conhecimento que vocês conseguiram captar e traga também as dúvidas, se porventura tiverem. Estamos aqui preparados e prontos para acolhê-los e para criar realmente essa conexão de tira dúvidas, de complementação da disciplina, do conteúdo, enfim, tá bom? Então é isso por hoje, até a próxima aula. Muito obrigada a todos e um abraço.